uma noite que o coração dos pais volte aos filhos, dos filhos aos pais, porque é tudo isso, Pai, que a sua palavra, Pai, veio fazer no meio de nós. Então usa a tua filha mais uma vez, Pai, e nós já te agradecemos no nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui falando do que o Senhor tem feito na minha vida. Confesso que não é fácil, mas quando o Senhor nos entrega, nos determina algo, a gente precisa obedecer. E hoje eu estou aqui realmente em obediência. Em agosto eu fiquei internada 2 vezes, em setembro 1. E assim que eu saí do hospital, o Senhor falou muito forte ao meu coração que eu precisava trazer uma palavra para a igreja. E logo em seguida eu conversei com o pastor, a gente tentou marcar uma data, não deu certo, marcamos outra, não deu certo. E hoje eu estou aqui. E no momento eu não conseguia entender por que as coisas não estavam dando certo. Mas na verdade havia um propósito. E vocês vão entender no final dessa mensagem. E eu quero te convidar, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você está passando, qual é a sua necessidade, qual é o milagre que você precisa nessa noite. Mas o que eu sei é que o Senhor está aqui. E Ele está sondando os nossos corações, Ele está aqui disponível para nos abençoar. De repente não vai ser a bênção que você precisa, ou melhor, a bênção que você procura, mas Ele vai te entregar aquilo que você precisa. E isso tem acontecido na minha vida e às vezes não é fácil, né? Às vezes a gente entra em conflito, porque Senhor, eu preciso de um milagre, e o Senhor entrega outra coisa, e a gente fica naquele questionamento, Senhor, mas não foi isso que eu entendi, foi isso que eu precisava, mas o Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós, e ser obediente é melhor do que sacrificar. Então nessa noite eu quero te convidar a ficar de pé, eu gostaria de convidar a cantora Esther Miranda, uma mulher de Deus, um presente de Deus, uma conexão que o Senhor fez através de uma ministração. E eu quero te convidar, mesmo se você já tenha dado o seu melhor louvor nesta noite, eu quero te convidar a se entregar, a render ao Senhor neste momento, no mais íntimo da sua alma e do seu coração, aquilo que você tem para entregar ao Senhor. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. O Senhor, Ele tem para nós em todo tempo transformação, cura, restauração, e nós precisamos estar dispostos a receber. Então entregue ao Senhor o seu melhor, ouve, louve, adore ao Senhor, faça o melhor que você puder nesse momento. Não se importe com quem está do seu lado, não se importe com as lutas, com as dificuldades que estão lá fora te esperando. Esse é o momento seu com o Senhor. Esther, a casa é sua, sinta-se à vontade. Graças e paz para os irmãos. Muito feliz de estar conhecendo mais um povo que vai morar no céu. Vamos estar louvando ao Senhor. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abater, as tuas mãos com tudo me escondeu em tua presença, oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tuas mãos me sustentou,
perguntam onde tu estás dentro de mim, minha alma se abater. As tuas mãos com tudo me escondeu em tua presença, oh Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar. O choro ele pode durar uma noite, querido, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Creia nisso, oh aleluia. Santo, santo, aleluia. Oh aleluia. Pois ainda louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tuas mãos me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei, pois ainda o louvarei, eu te louvarei, em meio às provações, em meio às lutas, eu te louvarei, eu te louvarei, venha o que vier, eu te louvarei, eu te louvarei, louvarei teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. O Senhor está aqui, o Senhor está contemplando o nosso coração. O Senhor está aqui ouvindo cada pedido nesta noite. Como eu disse, a data para mim não seria hoje, mas o Senhor escolheu essa data para entregar um milagre para nós, para entregar aquilo que nós precisamos. Então, se conecte com o Senhor neste momento. Pode se sentar, igreja. Deixa eu me recompor. Porque é muito forte o que o Senhor tem feito. E é impossível estar na presença dEle, sentir a presença dEle e ser indiferente. Então, neste momento, se conecte com o Senhor. Abra o seu coração. Eu não estou aqui para falar nada de mim, mas aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E o que o Senhor tem me usado para poder levar através do que eu tenho vivido. Então, eu gostaria de pedir você para abrir Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 36. A Nângela também vai colocar. E é um versículo, na verdade, é um texto, né, com os versículos que mexem muito comigo e me trazem muita reflexão sobre o que eu tenho vivido. Então, eu vou começar a ler. E o título do texto é Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto lhe despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar.
Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Eu amo esse texto, ele fala muito forte comigo, porque nos momentos mais difíceis da minha vida, em que eu precisava só olhar para o Senhor, e eu me deixava às vezes ser levado pelas circunstâncias, pelo mar agitado, pelo vento forte, e naqueles momentos eu achava que eu não iria conseguir, porque eu não estava com foco, eu não estava com o olhar naquele que pode fazer tudo por mim. Mas quando eu mudo meu olhar, quando eu olho somente para Cristo, quando eu sei a força, o poder, o que o Senhor pode fazer, não há como dar errado, não há como morrer, não há como afundar, porque o Senhor, Ele está conosco. E aqui diz, mesmo se nós afundarmos, e nós pedimos ao Senhor o socorro, Ele estende a sua mão, e Ele nos levanta, e Ele nos restaura. E a gente vê aqui também, que Pedro, ele pedia ao Senhor para viver aquela experiência. E muitas vezes nós ficamos com medo de viver experiências com o Senhor. Nós tememos não conseguir, porque na verdade olhamos muito a nossa força. E pela nossa força nós realmente não conseguiríamos. Mas quando nós entregamos ao Senhor, nós pedimos e suplicamos: Senhor, eu quero ter experiências contigo. E nessas experiências a gente vai ver muitas coisas. E a gente precisa estar focado somente no Senhor. Então, as experiências que a gente passa nessa terra, a gente, muitas das vezes, perde o foco. E o foco das nossas experiências, na verdade, é para fortalecer a nossa fé. E é também para fortalecer as pessoas que estão à nossa volta. Porque no final aqui a gente vê que todos aqueles contemplaram e disseram que verdadeiramente Ele era o Filho de Deus. Então, se alguém ainda tinha dúvida, através do posicionamento de Pedro ali, de pedir ao Senhor para andar sobre o mar, de temer e afundar, e eles verem o Senhor levantando ele, eles puderam contemplar o Senhor ali realmente naquele lugar com eles. E maior ainda é que depois disso, aqui no finalzinho a gente vê, falando que quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, eles espalharam a notícia em toda aquela região. Então, quando a gente vive algo, a gente precisa falar. A gente precisa levar isso para outras pessoas. A gente precisa espalhar o quão o Senhor tem cuidado de nós. E muitas das vezes, em meio às lutas, a gente questiona, a gente reclama, mas na hora que chega a bênção, nem sempre a gente está disposto a falar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E a gente precisa ter esse cuidado de levar as pessoas a serem edificadas por aquilo que o Senhor tem feito em nós. Porque tudo que acontece na nossa vida há um propósito. E às vezes o Senhor quer nos usar, e nós não deixamos o Senhor nos usar da forma em que Ele gostaria. E aqui no final, suplicaram-lhe apenas que pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Então a gente vê que através de uma experiência de um homem, que aparentemente começou com coragem, porque às vezes nós também somos assim, no início nós enfrentamos tudo com muita coragem, mas no primeiro obstáculo, na primeira luta e dificuldade, a gente já tende a desanimar,
a gente já tende a falar, será que isso realmente é para mim? Será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? E começa a colocar em dúvida aquilo que o Senhor já falou e mostra para a gente o tempo todo o que pode fazer. E através daquela experiência, o Senhor abençoou e curou e transformou muitas vidas. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Como eu disse no início, né, o Senhor me entregou essa missão de estar aqui falando, e aí eu começo também a questionar com o Senhor. Eu falei, Senhor, mas a igreja já conhece o meu testemunho, a igreja já sabe o que eu tenho vivido, e o Senhor falou, não, algo novo eu tenho feito. E você não tem contado algo novo que você tem recebido. Eles sabem o que você tem passado desde 2011, mas eles não sabem o que eu estou fazendo na sua vida hoje. Eles não sabem exatamente o que você tem vivido e o que eu tenho transformado na sua vida. E é isso que eu quero contemplar e dizer nesta noite. Então, de uma forma bem resumida, eu vou tentar explicar para os irmãos que alguns aqui ainda não conhecem a minha história. Então, para poderem entender melhor, eu vou voltar lá em 2011 e passar de uma forma bem rapidinho para a gente chegar no hoje, no que o Senhor quer que eu fale. Então, na verdade, antes de 2011, em 2009, eu comecei a sentir um incômodo no pescoço, procurei vários médicos e não consegui receber nenhum diagnóstico preciso. Muitos falaram que era íngua, alteração de glândula, nada demais, coisa comum que acontece com todo mundo. E fiz vários exames, procurei vários médicos e nenhum diagnóstico preciso, então fui seguindo a minha vida e decidi engravidar do meu primeiro filho, e ele nasceu em março de 2011. Um momento muito feliz da minha vida, e um filho muito desejado, muito planejado. Nós tínhamos também acabado de comprar um apartamento aqui em Morada, então assim, era aquele ano que tudo estava dando muito certo. As bênçãos do Senhor estavam vindo assim de uma forma muito tremenda. E, de repente, quando o Lucas estava mais ou menos com uns 3 meses, eu comecei a sentir muita dor de novo no pescoço, ficando rouca e perdendo um pouco a fala. E falei, não, vou voltar a procurar os médicos, porque não está normal. E, quando eu voltei, infelizmente, eu descobri que eu estava com um tumor muito raro. Era um tumor que pegava dentro da carótida, então ele foi crescendo para dentro do pescoço, então aqui fora ele quase não aparecia, mas dentro ele já estava tendo algumas complicações, por isso eu estava perdendo a fala, ele estava comprometendo a minha corda vocal, e naquele momento foi um desespero. Quem imagina, né, quando a gente está vivendo tudo mil maravilhas, e de repente você recebe a notícia de um câncer raro, e com possibilidade de morte, só notícias ruins pela medicina, e naquele momento eu temi. E eu confesso que eu fui um pouco como Pedro. Eu comecei a olhar as dificuldades, eu comecei a olhar as circunstâncias, as palavras dos médicos, e eu comecei a falar, eu não vou conseguir, meu Deus, quem vai cuidar do meu filho? Comecei a pensar coisas ruins e comecei realmente a afundar. E naquele momento eu falei assim, Senhor, eu preciso de Ti. Mais do que nunca, eu preciso me fortalecer em Ti, e eu sozinha eu não vou conseguir. E os médicos, cada médico que eu ia, falava, olha, não tem jeito, a situação é muito grave, a cirurgia é muito arriscada, e fui em vários médicos, eles não queriam pegar a minha cirurgia, por ser uma cirurgia de alto risco, e precisaria de uma equipe muito especialista, e ninguém queria fazer. Chegou no final de 2011, enfim, eu consegui um médico inclusive mais novo do que eu, imagina. Eu falei, Senhor, o Senhor está realmente testando a minha fé, porque todos aqueles médicos que tinham muitos gabaritos, que eram reconhecidos, famosos, que tinham feito muitas cirurgias, nenhum quis pegar o meu caso. Mas aquele médico que praticamente tinha acabado de se formar, ele falou, eu pego o seu caso e eu vou fazer o melhor por você. E naquele momento eu entendi que não era mais uma vez a mão do médico, e não era o médico que iria fazer nada na minha vida, mas era o Senhor que iria usar aquele médico para operar. E eu precisava só me manter firme, confiante e descansando no Senhor. Mas como descansar em meio a um mar turbulento, em meio aos ventos fortes? Somente nos braços do Senhor e sendo cuidada por Ele. Então, em janeiro de 2012, eu fiz a cirurgia. Foi uma cirurgia muito grande, muito demorada. E no final dessa cirurgia, eu fiquei com algumas sequelas. Eu perdi a fala, eu perdi a deglutição, perdi o movimento desse braço. Toda essa parte do pescoço parou de funcionar. Não conseguia mexer a boca, a língua, nada funcionava. A saliva, eu precisava ficar o tempo todo com um paninho secando a saliva, porque senão eu engasgava constantemente.
Só que eu lembrei que quando o médico estava me acordando da anestesia, eu ouvi ele me chamando, assim, muito de longe o meu nome, mas muito forte no meu coração, eu ouvi aquele louvor da Aline Barros, Vitória no Deserto. E eu decidi tomar posse daquele louvor para a minha vida. Porque às vezes o Senhor entrega algumas coisas para a gente, e é a gente que não acredita, a gente não toma posse daquilo que o Senhor já decretou em nós. E eu decidi tomar posse. E o louvor fala, né, quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. E ali eu falei assim, não, o Senhor já está me dando a vitória, o Senhor está falando que eu estou sendo impedida de prosseguir, mas é uma vitória no deserto, o nome do louvor é vitória no deserto, eu estou passando no deserto e a vitória já é minha. Só que aí quando foi passando alguns dias, a situação cada vez mais ia piorando. E eu tive que usar uma sonda para poder me alimentar, não conseguia falar. E os médicos falaram assim, olha, infelizmente a gente não sabe se você vai recuperar, quanto tempo vai ser. E a gente não consegue falar muita coisa, não. É viver cada dia e esperar para ver como o seu corpo, como o organismo vai reagir. E naquele momento eu falei assim, então, mais uma vez está nas mãos do Senhor. E eu preciso somente confiar e descansar nele. Fácil não é. Às vezes algumas pessoas falam assim, nossa, mas você fala com tanta naturalidade, com tanta tranquilidade. Eu falei assim, é porque isso eu busco do Senhor, porque fácil não é. Mas o Senhor, Ele é aquele que muda tudo. Ele muda o nosso quadro, Ele muda a nossa vida, Ele muda os nossos pensamentos, mas a gente precisa descansar e confiar nele. A nossa parte, ela é tão pequenininha, mas para a gente às vezes parece tão pesada, tão difícil, mas tenha certeza que a parte do Senhor, ela é muito maior. E o que nós precisamos fazer é muito pequenininho em vista de tudo que o Senhor faz por nós. E de uma forma surpreendente para a medicina e para todos que me acompanhavam, em menos de 2 meses eu me recuperei. Recuperei a fala, e isso quer dizer que você voltou à corda vocal? Não. Minha corda vocal continua até hoje paralisada, minha corda vocal ela paralisou aberta, mas o Senhor operou vários milagres na minha vida. E um desses milagres foi isso. Hoje eu consigo falar, mas com a minha corda vocal esquerda se esticando ao ponto de encontrar com a direita paralisada e eu conseguir falar. Então hoje eu não consigo sustentar nota, eu não consigo falar muito alto, mas para quem não conhece a minha história, não sabe, não diz que eu tenho essa paralisia. Porque o Senhor, quando Ele opera, né, Ele faz no sobrenatural. Porque às vezes para mim o milagre seria o quê? A minha corda vocal voltar ao normal e eu fazer tudo que eu fazia. Mas o Senhor, quando Ele tem um projeto também na nossa vida, e eu entendo que assim como Ele abre portas, Ele também fecha portas, e Ele nos direciona para o caminho que Ele deseja. E viver essa experiência com o Senhor foi algo realmente sobrenatural, porque contradizia aquilo que eu almejava, aquilo que eu queria, mas eu precisei entender e aceitar que aquilo que o Senhor faz é sempre o melhor. E na hora a gente não entende, e eu confesso que eu demorei um tempo para entender, mas em nenhum momento eu questionei, eu reclamei, eu blasfemei daquilo que o Senhor estava fazendo, muito pelo contrário, eu buscava em todo tempo ser grata pela minha vida, independente das dificuldades, das lutas, mas eu falava, se eu estou com vida, eu já tenho muito para agradecer. E muitas das vezes a gente fica apegado aos pequenos detalhes, a gente começa a murmurar e até perder a bênção. E muitas das vezes a gente até se afasta do Senhor, porque a gente não consegue ser grato por tudo que Ele tem feito por nós, por cada cuidado, por todos os momentos que a gente tem vivido. Seja ele os momentos difíceis ou os momentos bons, porque nos momentos difíceis também a gente aprende com o Senhor. E eu estou para dizer que nos momentos difíceis ainda mais. Nesses momentos, desde 2011 para cá, eu tenho vivido tantas coisas com o Senhor que eu jamais imaginei. Eu tenho contemplado o Senhor de uma forma que eu jamais imaginei senti-lo e viver com Ele dessa forma. Mas é a partir do que eu tenho vivido. E a gente tem estudado na IBD, inclusive, eu que ministrei semana passada, essa semana sobre fé, eu falei, Senhor, o Senhor sempre me surpreende. O Senhor é tão maravilhoso que, em meio a tudo que eu tenho vivido, o Senhor tem me levantado para falar de algo que eu tenho vivido. Então, final de 2012, eu estava praticamente recuperada, porque assim, eu recuperei em 2 meses, mas ainda precisei fazer várias terapias, precisei fazer fono, fisioterapia, RPG, para ir recuperando mais ainda durante o tempo, conforme ia passando, eu fui me recuperando ainda mais. Então, terminando isso, os médicos fizeram uma biópsia e deu grau de malignidade indefinido. O que isso quer dizer, Menity? Que
que o médico não conseguiu saber se o tumor que eu tinha, sendo muito raro, era benigno ou maligno. De tão raro que era, nem a identificação do tipo de tumor eles conseguiram ter. Mas eu tinha 27 anos, muito nova, para esse tipo de tumor que normalmente é raro, benigno, e acomete pessoas acima de 50 anos. Então, o que os médicos disseram? Não, com certeza é benigno. E você está totalmente fora da curva da probabilidade. E se fosse maligno, iria apontar na biópsia que era maligno. Como eles ficaram em dúvida, com certeza é benigno. E quem sou eu para duvidar da medicina, né? Quem sou eu para bater o pé e falar, não sei, vamos fazer outro teste? O médico falou, está tudo certo. O que eu fiz? Acreditei. E descansei o meu coração, porque na verdade o meu coração não estava na medicina, nos resultados, mas estava naquilo que o Senhor estava fazendo na minha vida. Então eu sabia que eu precisava somente confiar e descansar o meu coração. E continuei fazendo alguns exames, fazia ressonância, tomografia, exame de sangue, e não aparecia nada. E aí chegou 2014, os médicos falaram assim, olha, você está super bem, não aparece nada nos seus exames. Eu fiz vários exames, a cada 3 meses eu fazia uma bateria de exames, e eles falaram assim, a gente vai te liberar, você está bem, não tem sintomas nenhum, não tem nada que aponte que você tenha mais nada do câncer, então agora é viver a sua vida. Aí eu falei, glória a Deus, agora eu vou poder viver sem o peso do câncer, sem esse medo da morte, sem essa ansiedade do que vai acontecer amanhã. E cheia de vida, cheia de alegria, cheia de gratidão por tudo que eu tinha vivido, né, e pela oportunidade que o Senhor estava me dando de viver. Porque eu poderia ter morrido na cirurgia, eu poderia ter morrido depois em vários momentos, mas o Senhor tinha um propósito na minha vida. E quando o Senhor tem um propósito na nossa vida, Ele nos sustenta, Ele nos mantém de pé. Pode vir a tempestade, pode vir a luta que vier, mas o Senhor, Ele nos mantém de pé. A gente pode até ser ferido, né? A gente, nessas batalhas, a gente pode ser machucado, a gente pode ser ferido, mas o Senhor, Ele é aquele também que cura, que restaura, que cuida, né? Que cuida das nossas feridas, que Ele cuida da gente assim, nos mínimos detalhes. Então, o que eu decidi? Agora eu vou ter mais um filho, aumentar a família, colocar para fora toda essa vida, toda essa alegria que está dentro de mim. E como Lucas, na época em que o Lucas nasceu, eu não pude aproveitar muito ele, né? Os primeiros 2 anos de vida dele foi mais me cuidando, em busca de médico, me cuidando da cirurgia, no pós-operatório. Então eu falei assim, agora eu vou ter a oportunidade de ter o meu segundo filho e viver, né, essa maternidade que eu tanto desejei. Então eu engravidei do João Pedro em 2015, no final de 2015, em novembro, inclusive sábado que vem ele faz 8 aninhos. Eu engravidei do João Pedro e ele nasceu, né, em novembro de 2015 e comecei a viver um momento muito importante da minha vida, né? Agora com 2 filhos, já tinha mudado do apartamento, já estava morando em uma outra casa, vivendo um momento muito especial. Falei, não, agora vai dar tudo certo, né? Agora vai ser como na vida de Jó, né? O Senhor restituiu Jó e eu ficava assim, não, o Senhor vai restituir na minha vida e agora aquela alegria que ficou guardada, eu vou contemplar toda ela agora. E comecei a cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa, até que um dia eu comecei a sentir uma dor diferente. Comecei a sentir uma dor aqui atrás, assim, atrás da orelha. E aí eu falei assim, deve ser por conta das crianças, sem dormir direito, amamentando o outro que estava com 4 anos, com ciúme, precisando também de cuidados. Então, a gente que é mãe, a gente tem sempre uma desculpa, a gente tem sempre tudo pronto na ponta da língua. E principalmente para não precisar ir em médico, né? E fui tentando ficar assim, e passou mais ou menos 1 mês, e essa dor foi aumentando, até chegar a um ponto de começar a complicar o meu ouvido, começar a dar uma dor muito forte, e eu, enfim, lembrei que o médico que tinha feito a minha primeira cirurgia falou assim, olha, eu retirei a carótida desse lado, então hoje eu tenho uma circulação de sangue mais reduzida, então eu só tenho a carótida do lado esquerdo, para fazer toda essa vascularização do cérebro e descer para o corpo. E ele me falou assim, olha, se você tiver uma dor de cabeça estranha, alguma coisa assim, você precisa tomar cuidado, porque você tem um risco maior de ter um AVC por conta dessa artéria que a gente precisou remover. E aí, quando eu lembrei daquilo, eu me assustei. Eu falei, meu Deus, será que eu estou tendo um AVC? E eu já era para ter ido no médico. Eu falei, agora já era, agora tem que correr atrás do prejuízo. E chegando no hospital, expliquei para a médica que me atendeu tudo que eu já tinha passado e as probabilidades que poderia acontecer. E ela falou, não, vamos fazer logo uma tomografia.
e fiz a tomografia. Ia ficar pronta assim em 3 horas, né? Normalmente eles pedem 3 horas para ficar pronta. Eu estava com o João Pedro bebezinho, estava tendo um surto. Eu não lembro agora qual era a doença que estava tendo, mas eles estavam pedindo para a gente evitar ficar em hospital e ir também ao hospital. Aí eu falei assim, não, então eu não vou ficar aqui 3 horas correndo risco de pegar alguma doença. Como era aqui pertinho, voltei em casa, falei, vou tomar banho, dar de mamar para o João Pedro e volto para o hospital para pegar o resultado, porque eu não achava que realmente iria dar nada. Porém, quando eu cheguei em casa e fui entrar para tomar banho, meu celular já começou a tocar. E era do hospital. Mendy, onde você está? A gente está te procurando. A médica, eu preciso falar urgente com você. Naquele momento eu gelei. Eu falei, gente, para o hospital está me ligando e a médica querendo falar comigo com urgência. Algo bom não é, ou deu algum problema nos exames e eles vão pedir para eu repetir. Aí eu sempre tentava buscar assim, não, deve ter alguma outra coisa, não é tão grave assim não. Corri para o hospital, chegando lá, infelizmente, a médica me falou assim, olha, apareceu um novo tumor. E assim, dessa forma, né, sem nenhum rodeio, simplesmente direta, e você precisa repetir os exames, porque como eu estava amamentando, eu não fiz com contraste. E ela falou assim, eu não consegui ter muitas informações, porque eu preciso usar o contraste para a gente conseguir ter mais detalhes. Só que você não pode dar de mamar para o seu bebê. Então, você precisa ficar pelo menos uma semana sem dar de mamar, até sair o efeito do contraste. Eu falei, não, eu não vou fazer isso, eu não vou sacrificar o meu bebê, sendo que ele estava com 3 meses, ele nunca tinha mamado nenhuma outra coisa, fórmula, mamadeira. Eu falei assim, não vou fazer isso, que mais uma vez eu lembrei, o Senhor tem cuidado de mim, e eu não vou me desesperar. Nesse momento eu sei que tudo que eu já vivi com o Senhor, eu já conheço todo o poder, toda a força do Senhor na minha vida, e não vai ser nesse momento que eu vou me render, que eu vou me desesperar, e que eu vou me entregar a essa situação. E a médica falou assim, olha, então por sua conta e risco, eu vou te liberar. Mas a responsabilidade está sendo toda sua, porque o ideal seria você fazer logo, e você imediatamente já procurar um médico e já correr atrás, porque a situação não está boa. Então, você imagina, eu agora com 2 filhos, um bebê de 3 meses, então, para quem é mãe sabe que quando a gente tem um bebê, os nossos hormônios, a nossa vida vira de cabeça para baixo, e a gente já começa a se sentir mais fragilizada, né? Tudo fica mais difícil com o nosso emocional. E naquele momento, eu só precisava lembrar de todas as experiências que eu já tinha vivido com o Senhor. Fácil, não é? Porque as primeiras palavras, os primeiros sentimentos e pensamentos que vinham na minha mente é que você não vai conseguir. Agora já era. Você vai morrer. As coisas agora se complicaram. E o tempo todo eu precisava lutar contra os meus maus pensamentos. Porque nós somos humanos e pecadores. E normalmente os primeiros pensamentos que vêm para a gente são esses. São os ruins, que nada vai dar certo. Nós não somos capazes, nós não somos merecedores. E nós precisamos fazer esse trabalho de realmente acreditar e falar para nós aquilo que o Senhor nos disse que nós somos. Se Ele diz que nós somos vitoriosos, é nisso que a gente precisa acreditar. Se Ele diz que nós somos mais do que vencedores, é essa força que a gente precisa carregar. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, essa intimidade com o Pai, para a gente saber o que Ele tem para a gente. Não o que o homem, o que a medicina, o que as pessoas acham a nosso respeito, mas sim aquilo que o Senhor já nos entregou. E naquele momento, como que eu voltava para casa? E falava para minha mãe, para o meu marido, e para as pessoas tudo que eu estava vivendo. Era um conflito tão grande, era uma dor tão profunda, e que a minha vontade era só de chorar e pedir ao Senhor por misericórdia. E às vezes a gente quer ser muito forte, mas a gente tem a experiência de Jesus, que Jesus na cruz também Ele clamou ao Pai, e nós também podemos clamar. Nós não precisamos passar pelas lutas, pelos problemas sozinhos. O Senhor está conosco o tempo todo, né, ouvindo o nosso clamor, querendo cuidar. Então nós precisamos dar espaço e buscar dEle o tempo todo. E ali veio a segunda parte difícil. Eu costumo até dizer que eu não consigo identificar muito bem qual foi a parte da minha história que foi mais difícil. Qual foi a notícia que mais mexeu comigo, porque todas elas foi de uma forma realmente muito forte e impactante. A primeira, eu tinha um filho e estava vivendo uma nova experiência com o Senhor. Na segunda, eu tinha 2 filhos, mas eu já tinha vivido uma experiência com o Senhor. E comecei a procurar, e eu pensava assim, não, agora está mais fácil, porque como eu já fiz a primeira cirurgia, agora eu vou voltar no médico que me operou, e já está meio caminho andado.
voltei no médico, ele falou assim, olha, infelizmente agora o seu caso é mais complicado, mais grave, eu não posso fazer mais nada. E ali eu comecei de novo, falei, Senhor, o que o Senhor tem na minha vida, meu Deus do céu, que quando eu acho que as coisas estão começando a caminhar, tudo começa a desmoronar novamente. E o Senhor só me acalmava, só falava, eu estou cuidando de tudo. Você só basta confiar, seguir aquilo que eu estou ordenando e que tudo vai dar certo. E às vezes se dá certo não é o que a gente almeja, não é o que a gente quer, mas é o plano que o Senhor tem para a nossa vida. Então comecei a novamente procurar vários médicos. Imagina que eu rodei esse Espírito Santo inteiro, no público, no particular, onde me falavam assim, vai lá que tal médico vai poder te ajudar, tal médico é especialista, vai conseguir. E eu só tinha a palavra não. Infelizmente não, o seu caso é muito raro, eu não tenho como fazer. Até que um último médico que eu fui no Meridional, que antigamente era só em Cariacica, falou assim, olha, se algum médico aqui no Espírito Santo quiser te operar, você não aceita. O seu caso realmente é muito raro, é muito difícil, é muito complexo. E os riscos que você tem de perder a audição, visão, ficar em coma, morte, só as coisas ruins, não era nenhuma, era assim, não, você tem uma chance de ficar boa, de acontecer alguma coisa boa, não, era só tragédia, só coisas ruins. E eu falava, Senhor, como que eu faço com tanta notícia ruim? E aí esse médico falou assim, olha, você precisa ir para São Paulo, para Belo Horizonte, ou para o Rio de Janeiro, ou para o Sul, onde tem médicos especializados nessa área. E eu falei, meu Deus, como que eu vou, né, e com 2 crianças, sem conhecer ninguém, nesses estados, e o Senhor, de uma forma sobrenatural, me encaminhou para ir para Belo Horizonte, abriu as portas de uma casa lá, uma família até hoje me recebe, como se eu fosse da família, e sim, são coisas, são cuidados, são mínimos detalhes, que a gente vê que o Senhor provê. Porque hoje uma pessoa abrir a porta da sua casa para receber pessoas que não conhece, sabe? É só o cuidado do Senhor. E essa família, eu falei assim, não, eles vão me receber e lá eu vou andar de Uber, eu vou me virar. Mas o Senhor, assim, quando Ele faz de uma forma que nos surpreende realmente nos detalhes. Mas a gente precisa estar com a visão aberta para a gente conseguir ver. Porque não é pelos olhos naturais, é pelos olhos da fé, é contemplando o sobrenatural. Então essa família, que já são um casal de idosos, quando eu me arrumei para poder ir para a primeira consulta, eles falaram assim, a gente vai com você. Eu falei, não, eu vou ficar o dia inteiro fora, vai ser corrido, eu não quero dar mais trabalho para vocês. Eles, não, a gente vai. E a gente saía de casa mais ou menos umas 7 horas da manhã e a gente voltava só de noite. E com a mesma alegria, com a mesma força e com o mesmo vigor que a gente saía, a gente voltava. E eu via o Senhor assim de uma forma sobrenatural, porque Ele, na idade deles que eles estavam, já era para eles se cansarem no meio-dia. E a gente chegava para casa, às vezes 8, 9 horas da noite, com a mesma alegria que a gente tinha saído e agradecendo a Deus por tudo que a gente tinha vivido. Porque o Senhor foi abrindo portas para a gente conseguir exames e agendar as coisas assim de última hora. Então, assim, eu vejo e contemplo o Senhor em cada detalhe da minha vida. Então, eu poderia falar assim, motivos para reclamar? Eu tenho, com certeza eu tenho. Mas para agradecer eu tenho muito mais. E eu tenho contemplado o cuidado do Senhor, assim, de uma forma que tudo que eu tenho vivido tem me mostrado o direcionamento e o cuidado dEle. E eu fui para Belo Horizonte, consegui um médico para poder me operar, e eu fui vendo assim, não, está dando tudo certo, glória a Deus. E o médico falou assim, olha, volta para o Espírito Santo, faz os exames pré-operatórios, desmama o seu bebê e volta para a gente operar. Aí me explicou tudo, olha, os riscos são vários, como eu já disse, de coma, de perder audição, visão, fala de novo, e a gente vai precisar raspar a sua cabeça, a cirurgia vai ser uma cirurgia muito grande, vai ter que abrir a cabeça inteira. E eu falei, não, o Senhor está no controle, se o Senhor está direcionando, está dando tudo certo, e é nisso que eu vou confiar. E eu cheguei em Vitória, fiz os exames e comecei a sentir muita dor nas costas. E eu falei, meu Deus do céu, agora mais essa, já não basta as dores, os problemas, agora mais dor nas costas. E aí eu falei assim, então já vou procurar logo um ortopedista, porque deve ser carregando o bebê, carregando a minha bolsa de criança, viagem. Esse estresse, essa correria da viagem só pode ser isso, né? Não tem uma outra explicação. Mas infelizmente tinha. Assim que eu procurei um ortopedista, ele falou assim, vamos fazer logo uma tomografia para ver o que está acontecendo com a sua coluna. E de uma forma surpreendente, os tumores já tinham se avançado. O tumor, na verdade, não era benigno, como os médicos acreditavam. Então, nessa fase, eu descobri que o tumor era maligno e já estava com metástase. Para quem não sabe, metástase é quando os nódulos eles se espalham em algumas partes do corpo. E no meu caso, já tinha se espalhado pela coluna
E nesse exame da tomografia da coluna já apontava que os pulmões também já estavam comprometidos, e o médico pedia para eu poder fazer uma tomografia de tórax para poder ver exatamente como estava a situação. E naquele momento, eu confesso que mais uma vez eu me desesperei. E eu me vi como Pedro, olhando para os resultados dos exames, olhando para o que a medicina estava me falando e pensando, agora realmente não tem jeito. Porque para a medicina um câncer raro já é sinal de morte. Com metástases da forma que está, então agora não tem jeito, eu estou perdida. E o que eu vou fazer? Quem vai cuidar dos meus filhos? Então eu só pensava na minha família, em como eles iriam viver, o que queria acontecer. E o Senhor falava assim, sou eu que cuido de tudo. Em vão você trabalha se você acha que você está fazendo alguma coisa. Sou eu que cuido, sou eu que dou a vida, sou eu que tiro a vida, sou eu que sustento, sou eu que faço todas as coisas. E naquele momento, mais uma vez, eu comecei a voltar o meu olhar para o Senhor. E o Senhor começou a me resgatar, e o Senhor começou a me levantar novamente. E da onde eu achava que eu já não tinha mais forças, o Senhor começou a me reerguer e a falar comigo de uma forma sobrenatural. E eu costumo até dizer que aquele versículo de Jó, que é Jó 42, 5, que diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E os meus olhos têm contemplado o Senhor diariamente em cada luta, em cada batalha, em cada dificuldade, em cada momento de alegria ou de tristeza, eu tenho contemplado o agir do Senhor na minha vida. E ali, quando veio essa notícia, os médicos falaram assim, olha, infelizmente agora não adianta mais você operar. Quando tem metástase, assim, não adianta fazer uma cirurgia para tirar um tumor, sendo que o corpo já está com vários, e já tinha vários nódulos pela coluna, pelos pulmões também. E aí o médico falou assim, olha, procura um oncologista, porque agora você vai precisar fazer químio, rádio, algum tipo de tratamento para ficar bem. Possivelmente, porque também a gente não pode garantir muita coisa. Eu falei, tá bom, né, vou correr atrás. E o primeiro oncologista que eu fui, ficou muito tenso quando eu comecei a falar o que eu tinha, tudo que eu estava vivendo, e ele começou a digitar no computador, e de repente ele virou o computador e falou assim, olha, eu não vou nem te falar, eu quero te mostrar. Infelizmente, para a medicina não há como te ajudar. Não há um protocolo da medicina, não há um tratamento, não há uma quimioterapia, não há nada que a gente possa fazer. Mas uma coisa eu te digo, viva o máximo que você puder, porque provavelmente 2016, que era aquele ano do diagnóstico, você não chega ao final do ano. Então, naquele momento ali, foi me entregue uma sentença de morte. E eu confesso que hoje eu choro de alegria por ver aonde eu tenho chegado. E o que o Senhor tem feito na minha vida. Porque eu confesso que naquele momento, eu nem chorei. Eu só peguei aquela palavra que o médico disse em que eu precisava viver. Eu precisava viver cada dia como se fosse o último. Porque na verdade é. Todos os dias que nós vivemos, eles são únicos e são últimos. Esse momento que nós estamos vivendo aqui, nunca mais vai se repetir. Por mais que a gente marque com todo mundo para estar aqui de novo, sentar no mesmo lugar e que eu venha aqui, não vai ser o mesmo momento. E a gente não pode perder as oportunidades da vida. E muitas das vezes a gente vai deixando os problemas, as aflições, as lutas sugarem a nossa força e o nosso vigor. E o Senhor nos entrega diariamente um presente, que é a vida. E naquele momento, quando Ele começou a falar, eu só comecei a pensar nos meus filhos. Eu falei assim, se eu tenho um pouco tempo de vida, eu quero viver. E eu quero transformar esses últimos dias nos dias mais importantes da vida dos meus filhos. Para deixar para eles o máximo de memórias que eu puder. Porque eu sei que o último dia da minha vida não está nas minhas mãos. Mas fazer dos dias que eu estiver com os meus filhos os dias mais importantes, isso eu posso fazer. E eu decidi não só na vida dos meus filhos, mas eu decidi na vida das pessoas que estiverem à minha volta fazer a diferença. Essas pessoas não passassem simplesmente por mim, sem sentir aquilo que o Senhor estava fazendo na minha vida. E eu tive que escolher. E as escolhas não são fáceis. A gente às vezes precisa abrir mão do nosso eu, do nosso orgulho e até da nossa dor, em prol do reino, em prol de servir aquilo que o Senhor tem nos entregado e feito na nossa vida. E foi chegando o final de 2016, e imagine vocês, né, como que estava para mim. Só que, ao mesmo tempo que era muito duro aquela palavra dos médicos, e em muitos momentos eu chorava. Eu amamentava o meu bebê, eu cuidava do meu outro filho mais velho, que estava com 4 anos,
Em muitos momentos eu me via chorando, e não era porque eu queria chorar, as lágrimas realmente saltavam, porque eu não tinha controle, eu não sabia quando seria o último dia, o que queria acontecer, e muitas vezes a gente fica naquela ansiedade de querer saber o que vai acontecer, e esquece de viver o momento. E naqueles momentos eu falava assim, Senhor, eu preciso viver o agora, eu preciso aproveitar hoje, eu não posso sofrer pelo amanhã, eu não posso pensar em como que vai ser, porque o Senhor está cuidando de tudo, e nisso eu preciso descansar e confiar. E foi chegando o aniversário do João Pedro, que é dia 4 de novembro, e de uma forma surpreendente eu estava muito bem, contrariando a medicina. E toda vez quando eu chegava nos médicos, eles olhavam para mim e falavam assim, nossa, tipo assim, como você não está piorando? Era para você estar chegando aqui cada vez pior, e cada vez que eu chegava eu estava melhor. Porque eu entendia que a doença, ela pode estar no meu corpo, mas ela não precisa me pertencer. Eu não preciso viver como uma vítima da minha doença. Eu não preciso viver sendo aprisionada por ela. É fácil? Não. É uma escolha diariamente. Diariamente, quando eu acordo com dor, eu escolho, eu reclamo por eu estar com dor, eu dou graças a Deus porque eu estou viva, apesar das dores. Então, a escolha ela está sempre nas nossas mãos. O Senhor está disposto todos os dias a nos abençoar. A palavra diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia. E muitas das vezes a gente não pega essas palavras, como a gente estudou hoje. Até o pastor disse, né, que... deixa eu lembrar aqui, como é que fala, pastor, que a igreja, as pessoas perecem por falta de conhecimento. Não é isso, né? E muitas das vezes é isso, a gente não sabe as bênçãos que o Senhor tem para nós. Por isso, às vezes, a gente não acredita no que pode acontecer, porque a gente não faz ideia, às vezes, do Deus poderoso em que nós servimos e o que Ele pode fazer. Então, chegou o aniversário do João Pedro e fomos comemorar. Que eu falei assim, não, aí, de repente, né, as coisas estão piorando e eu não sei como que vai ser o amanhã. Então, eu preciso aproveitar o hoje. Então, comemoramos, celebramos. Confesso que celebrei também a minha vitória, a minha vida, e aquele momento que o Senhor estava me dando a oportunidade de viver. E foi chegando, né? Passou 2016, veio 2017, e desde então eu venho fazendo muitos tratamentos. Eu já fui várias vezes a São Paulo, já fui em Belo Horizonte. Então, assim, de uma forma bem resumida, a cada ano a situação tem piorado, e a cada ano eu tenho visto o Senhor me reerguendo, assim, de uma forma sobrenatural. A cada novo diagnóstico, a cada nova dificuldade, a medicina fica surpresa com o que o Senhor tem feito. E como assim a medicina fica surpresa com o que o Senhor tem feito? Porque eu declaro, quando eu chego nos médicos, eles falam, nossa, eu não entendo como que você está assim. Eu falo, é o Senhor que tem me sustentado. Então eu tenho levado a palavra do Senhor para aqueles que às vezes não acreditam. Para aqueles, às vezes, que acham que pode fazer alguma coisa por nós. Mas se não for o Senhor na vida deles, eles também não podem fazer nada por nós. E a partir disso, eu tenho vivido o sobrenatural. E a cada ano, os médicos vêm falando, está piorando. O último dia está chegando. E cada vez que eu chego lá, e eles ficam surpresos. E eu confesso que eu também fico surpresa com aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. É de uma forma tão grandiosa que eu não consigo ter entendimento, não consigo realmente colocar em palavras o que eu tenho vivido. Porque são dias de dores, são dias de lutas, mas ao mesmo tempo são dias em que ser cuidado pelo Senhor, realmente descansar nos braços do Senhor, e sentir Ele recolhendo cada lágrima, e sentir Ele cuidando de mim nos mínimos detalhes, em cada luta, em cada dificuldade, me dando a resposta necessária para tudo que eu preciso, sabe, não tem preço. E às vezes as pessoas falam assim, mas você está feliz com o que você está vivendo? Feliz não, se o Senhor me desse a opção de escolher, hoje com certeza eu aceitaria estar curada, não passar por nada disso. Mas se o Senhor tem me permitido passar por isso, eu preciso honrar o nome do Senhor e dar o meu melhor naquilo que Ele tem me entregue. Assim como o pastor Anderson leu aqui, né, a gente precisa dar conta dos nossos talentos, daquilo que o Senhor coloca na nossa mão. E às vezes também vai ser enfermidade, porque tudo que acontece na nossa vida tem a permissão do Senhor. Assim como foi na vida de Jó. Né, o Senhor permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó. E assim Ele também, às vezes, permite que aconteça na nossa vida. E muitas das vezes também a gente não vai conseguir entender os propósitos, o porquê que está acontecendo, e a gente quer explicações. A gente fica como um menino mimado, pirracento, querendo saber o que Deus quer fazer. Mas Ele não precisa nos dar explicações.
A gente só precisa crer e estar disposto a viver aquilo que Ele tem para nós, que vai ser sempre melhor e muito maior do que a gente pode imaginar. Então, Ângela, coloca aquela primeira imagem, por favor. Em 2016, eu fiz um exame, que nem fazia aqui na época, que é um exame chamado... Só beber uma água, gente. Que é um exame chamado PET scan. E esse exame, ele mostra todo o corpo, aonde tem nódulos, aonde tem lesões. E esse aí é um desses exames. Esse aí não é o de 2016, esse aí é o de março desse ano, que a cada 6 meses eu faço esse exame. E aonde tem manchas pretas ali, é onde tem tumores. Então, vocês imaginam a primeira vez que eu peguei um resultado desse, eu falei, meu Deus, realmente não tem jeito. Como vocês estão vendo, principalmente a parte da cabeça, né, tá bem complicado, tem muitos nódulos, a parte do pescoço, né, e também alguns pontos nos ossos, que foram descendo, nos pulmões também, tem múltiplos nódulos, tanto que já virou uma bola inteira, não tem mais os pontinhos de tantos que tem, e no fígado também tem um. E quando eu vi esse exame, eu falei assim, meu Deus, é só realmente pela misericórdia do Senhor. E é nisso que eu tenho vivido. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia. E é nelas que eu tenho confiado, e é nelas que eu tenho colocado a minha confiança e a minha força. E aí, como eu disse, esse ano tem sido um ano bem difícil. Esse ano já fiquei internada algumas vezes, em agosto, em setembro. Anteriormente também eu precisei fazer uma cirurgia, assim, e a minha vida tem sido assim, de cirurgias, de lutas, tratamentos. Para a medicina não tem um protocolo específico, então a gente vai tentando o que o que os médicos acham que pode ter alguma melhoria. E nisso a gente vai confiando e entregando no Senhor. E aí, como eu disse, há 2 semanas atrás, eu fiz um novo exame, e eu não fazia ideia de como estava, porque, como eu disse, assim, eu me sinto muito bem. Surpreendentemente, apesar de tudo que eu tenho vivido, eu me sinto bem. Apesar de algumas dores, em setembro eu precisei fazer 12 infiltrações na coluna, porque eu já não estava conseguindo ficar em pé, levantar direito, com muita dor por causa das lesões na coluna. Então, assim, em vários detalhes, o Senhor também tem cuidado, o Senhor tem me surpreendido. E quarta-feira, eu peguei um novo resultado do PET, que é esse agora que vocês estão vendo. Eu não sei se vocês conseguem perceber a diferença. Esse é o outro, né, Ângela? Porque eu estou de lente, assim, não estou enxergando muito bem, não, mas eu falei, eu acho que é esse. E não sei se vocês conseguem perceber, mas apareceram mais nódulos. Apareceram mais nódulos tanto na cabeça, em várias partes do corpo. E cada vez para a medicina, toda vez que eu chego lá, eles falam, está piorando, o último dia está chegando. E todas as vezes as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, eu não consigo entender, eu não consigo ver tudo o que você tem vivido. Mas como eu disse, eu não quero demonstrar para as pessoas a minha fraqueza. Eu não quero demonstrar para as pessoas somente as minhas dores, mas aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Então eu tomei uma decisão de viver realmente cada dia de uma forma especial. E contemplando o cuidado do Senhor e confiando nele e deixando Ele operar o milagre na minha vida. Teve um tempo em que eu olhei para esses exames e eu clamei ao Senhor. Porque eu sei que o Senhor pode curar. Nós sabemos que o Senhor cura, restaura e Ele opera milagres o tempo todo. Mas para cada pessoa, inclusive o que a gente vê na Bíblia, Ele operou milagres de formas diferentes. E aí o Senhor me disse que o milagre que eu estava vivendo não era o que eu estava querendo e pedindo. Que eu olhava para os meus exames, eu orava e falava assim, Senhor, eu quero ver esses exames limpos, para que eu possa mostrar para as pessoas o que eu vivi e o que o Senhor está fazendo na minha vida. E o Senhor, de uma forma sobrenatural e com todo o amor, me disse, o milagre é você. O milagre é você estar de pé. O milagre é você conseguir agradecer em meio à dor. O milagre é você conseguir estudar. É você conseguir cuidar dos seus filhos. É você estar vivendo o sobrenatural, mesmo em meio a tudo que você tem vivido. Então a gente tem sim como escolher. A decisão está sempre conosco. O que a gente quer viver?
viver reclamando, falando com o Senhor: ai, mas eu não quero isso, eu queria estar curada, e curada da minha forma, do meu jeito. Ou entender o trabalho e o agir do Senhor e ser grato por isso. Então eu tenho alcançado a misericórdia do Senhor, porque eu entendi ser grata, e entender que o que Ele tem feito na minha vida é algo grandioso e que eu não consigo ter dimensão. Então, quando as pessoas me encontram e falam assim: nossa, eu mandei o seu testemunho para alguém, aí eu não estava muito bem, e eu ouvi alguma palavra que você ministrou, que você falou no Instagram, e aquilo me trouxe uma força, uma paz, e eu fui entendendo: é isso que o Senhor quer de mim. O Senhor quer usar a minha dor, assim como foi usado no que aconteceu com Pedro, para trazer restauração para outras pessoas. E talvez a cura não chegue nunca para mim, mas a minha cura eu estou vivendo diariamente. Porque nem sempre vai ser o que a gente busca, mas é o que a gente precisa. E é aquilo que o Senhor quer nos usar. E outro dia eu até vi uma mensagem falando que curar, muitas pessoas são curadas. E o Senhor, Ele tem essa forma de agir. Então o Senhor está agindo na minha vida, é sem a cura que eu almejo, para poder provar o quanto Ele é Deus. E o quanto quem determina o início e o fim é Ele. Quem determina a nossa história, o que a gente vai viver é Ele. Só que a gente precisa estar ligados a esse propósito. Quando eu entendi o que o Senhor estava querendo fazer, porque quem me conhece desde novinha, de pequenininha, vai saber que eu sempre fui muito tímida. Para eu estar aqui, provavelmente, se não fosse pelo que o Senhor tem feito na minha vida, eu não estaria. Mas porque eu tenho entendido a grandiosidade do que eu tenho carregado, o tamanho do milagre que o Senhor tem feito na minha vida, eu não posso nunca deixar de falar aquilo que o Senhor faz, e transbordar na vida das pessoas que estão à minha volta, que elas também podem receber, e que elas também podem viver esse milagre. E não é o milagre que você busca, como eu disse, mas é o milagre que você precisa, é o milagre que o Senhor está te entregando diariamente. Então, eu quero pedir a Esther, que venha aqui novamente, por favor, Esther. Wesley. E eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual é o milagre que você está buscando para você, para sua família, para sua vida. Mas eu creio que Deus, Ele quer e Ele vai fazer na sua vida o milagre que você precisa. E você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou, mas você pode sair daqui transformado, renovado. Peça ao Senhor que venha avivar a fé dentro de você, que venha trazer a transformação que você precisa, porque às vezes nós nem sabemos o que nós precisamos, às vezes nós nem sabemos pedir aquilo que a gente precisa. Então peça ao Senhor que Ele te ajude, que Ele seja o direcionamento, que Ele seja a força, que Ele seja o socorro bem presente, que Ele seja tudo que você precisa. Então neste momento eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero fazer um outro convite. Eu não sei, como eu disse desde o início, o que você tem passado, o que você precisa. Mas esse altar está repleto da unção do Senhor, este local está repleto das bênçãos do Senhor. E você precisa alcançá-la nessa noite. Você precisa receber e tomar posse daquilo que o Senhor quer te entregar. Então, se hoje você precisa renovar as suas forças, você precisa pedir ao Senhor que transforme a sua vida, que te enche de fé, de paz, de ousadia. Eu não sei o que você precisa, mas eu quero te convidar para poder vir aqui. Eu quero que você venha receber do Senhor, porque às vezes a gente precisa ter um posicionamento de fé. Não adianta às vezes a gente só querer ficar pedindo e a gente não fazer nada em prol daquilo que a gente precisa. Então tome um posicionamento, escolha ter uma mudança de vida, escolha viver algo diferente. Todos os dias o Senhor tem algo novo para nós. Receba, tome posse. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. O Senhor hoje quer mudar a sua história, quer renovar a sua vida. Se entregue ao Senhor, se lance a Ele. Pede a Ele para que venha fazer o sobrenatural na sua vida. Contemple o Senhor. A Esther vai estar cantando mais um louvor.
E enquanto ela estiver cantando, a gente vai estar orando e você ainda vai ter oportunidade de vir aqui. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Então venha, se renda, se entregue, busque dele essa força. Não saia daqui, não tenha vergonha, não pense o que as pessoas vão dizer, o que vão falar. Porque uma coisa eu tenho aprendido, é muito melhor eu olhar aquilo que o Senhor tem para mim do que eu ficar pensando no que as pessoas vão pensar de mim. Então nessa noite, receba essa transformação, seja restaurado, não saia daqui da mesma forma que você entrou. Vamos louvar ao Senhor, e você tem a oportunidade de orar, e se você ainda não veio, você tem a oportunidade ainda de vir. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo
gemidos que palavras não podem expressar. Ele leva, o Pai, as minhas intercessões. Quando eu dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. A Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Eu sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero o Seu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, eu Te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes eu não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás nesse lugar. Oh, Jesus, a Ti eu confesso que não dá pra viver sem sentir a Tua presença aqui nesse lugar. Eu sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui, queremos o Seu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, eu Te servirei, porque comigo estará. Pois sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes eu não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás nesse lugar. Pra terminar, ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, eu Te servirei, porque comigo Ele sempre, sempre estará. Pois sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes eu não consigo nem falar. Pois logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás
Aleluias, glória a Deus. Tome posse. Não deixe que nada tire aquilo que o Senhor já determinou na sua vida e te entregou. Pode sentar, eu já estou encerrando. Como eu disse, né, em 2016, quando eu fiz esse exame pela primeira vez, veio uma folha com o laudo, né, de tudo o que estava acontecendo. E conforme o tempo tem passado, a situação tem piorado, os laudos têm aumentado. E nesse último exame que eu fiz, tem 2 semanas, infelizmente, para minha surpresa, a folha aumentou mais uma vez. Agora são 3 folhas. São 3 folhas de um laudo que a medicina não consegue me dar alguma resposta. Mas a resposta que eu preciso não vem dela. E não é um laudo, 2 laudos ou 3 laudos que vai dizer o que eu vou viver, ou quanto tempo eu vou viver. Mas é o que o Senhor já determinou na minha vida. E é conforme eu tenho realmente decidido viver, que é na presença do Senhor. E quando eu decidi descansar o meu coração no Senhor, eu falei assim: Senhor, eu sei que a nossa vida aqui é passageira, mas nós não queremos sair daqui. E eu tenho pedido ao Senhor, assim: Senhor, conforta o meu coração, Senhor, mostra-me aquilo que o Senhor quer para mim. E eu comecei a entender que eu preciso viver realmente cada dia, que eu não preciso me entregar à ansiedade do amanhã, nem à depressão do passado, pelas dores, pelas dificuldades que eu vivi. Mas eu preciso ser fiel ao Senhor no hoje, no que Ele tem feito. E buscar ser grata, cada dia, a nova oportunidade de vida. E se de tudo isso, o Senhor decidir me levar, eu tenho lugar na eternidade. É um lugar que foi preparado para nós. E às vezes as lutas e as dificuldades têm nos tirado essa visão de enxergarmos e entendermos que aqui não é o nosso lar. Então não deixe que nada te tire da presença do Senhor. Não deixe que as dificuldades e as lutas seguem a sua visão de enxergar aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Deus é mais forte e mais poderoso do que qualquer luta, do que qualquer impossível que a gente possa imaginar, do que qualquer barreira que venha se levantar. Então decida viver algo sobrenatural com o Senhor. E não pense que o sobrenatural com o Senhor vai ser uma vida de tranquilidade, porque viver com o Senhor é como foi Pedro ali no mar. Vai vir muitas dificuldades, vão vir ventos bravios, vão vir fortes ondas para tentar nos submergir, mas o Senhor, Ele está conosco. E se a nossa fé falhar, se a gente vacilar, o Senhor nos levanta, Ele nos socorre. Ele é o socorro bem presente em todo o tempo. Então confie no Senhor, tenha isso na sua mente, no seu coração em todo o tempo. O Senhor é por nós e por isso nós estamos alegres. A paz, a alegria, ela excede todo entendimento, porque não é uma paz que o mundo dá, é algo que vem de dentro e só pode vir do Senhor. Então eu não estou feliz porque eu estou ou não passando por lutas, eu estou feliz porque o Senhor tem cuidado de mim. Porque o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha provisão, o Senhor é o meu socorro, o Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu tudo. Então nisso eu me alegro e nisso eu coloco a minha paz. Então neste momento eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando do que o Senhor tem feito. E eu sou grata a Ele por poder estar aqui de pé, contando todas as bênçãos e os milagres que eu tenho recebido. Então obrigado, pastor, obrigada igreja sempre pelo carinho, continuem orando por mim, porque eu creio também que as orações têm chegado aos céus, e o nosso clamor tem chegado ao Senhor, e por isso eu também tenho recebido algo sobrenatural, porque o Senhor tem se contemplado, eu só tenho contemplado o meu clamor, a minha oração, a minha busca, por estar cada vez mais confiante e disposta a servir a Ele. Obrigada.